Meu nome é Vivian, eu sou aluna do terceiro ano A e eu fiquei com o capítulo 1 e 2. Bom, no capítulo 1 é falado que tem várias lacunas que faltam ser preenchidas em relação à morte de Quincas Berro d'Água. No capítulo 1 sabemos também que Quincas acabou abandonando sua família e por conta disso, sua filha e seu genro acabam falando que para os filhos deles que ele foi morto, ele acabou morrendo, o Joaquim, no caso. E quando ele abandonou sua família, ele passou de Joaquim, acabou passando de Joaquim e se transformando em Quincas. E ele era uma vergonha, ele era considerado uma vergonha para sua família. Nesse capítulo também sabemos que Quincas já morreu 3 vezes, sendo assim um recordista de morte. No capítulo 2, é possível ver o perfil de Joaquim Soares Cunha, segundo a família dele, como um homem exemplar diante da sociedade, um bom esposo, um bom pai, um homem com trabalho bom, que é completamente diferente de como eles enxergavam Quincas, que foi quem ele se tornou depois que ele foi tido como morto pela família dele. Quando seus parentes ouviam qualquer tipo de notícia sobre ele por outras pessoas, era como se ele tivesse acabado de voltar dos mortos. No capítulo também, eles ficam sabendo por Santeiro que Quincas ele foi encontrado morto por uma negra e explica como foi que ela acabou encontrando o corpo. Eles ficam aliviados, a família dele fica aliviada, porque agora eles poderiam falar livremente, tranquilamente, do Joaquim exemplar que ele era antes de se tornar Quincas. E o Santeiro, ele acaba achando que ele deixou a família dele por conta que levou algum chifre e acaba vendo uma foto antiga dele com a ex-mulher dele. E aí o genro acaba defendendo a sogra, falando que não, que a dona Otacília jamais faria isso com ele, porém, ao observar a foto, o santeiro supõe que ela deveria ser uma mulher bem difícil de se lidar, uma mulher osso duro. Eu sou Samara, Francislânia Samara, do terceiro ano A. Fiquei com o capítulo 3 e 4 do livro A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. No capítulo 3 e no 4, a gente pode perceber o desprezo da filha ao ver a suposta morte do pai, o Quincas. Nisso, a gente vê várias maneiras que ela expressa isso, tanto como a indignação e a falta de afeto que ela sente por ele ter abandonado a família para viver na rua. E ela dá um pouco, define um pouco ele como um homem cachaceiro, um homem sujo, barbudo, aparentemente uma pessoa, um alcoólatra visto na sociedade de hoje. E nisso a gente percebe também o fato da multidão que estava em volta de Quincas ficar um pouco chocada com a reação da filha, que foi simplesmente, ela não ligou para a morte do próprio pai. Nisso a gente pode perceber no capítulo 3 e 4 que ela detalha bastante isso, que ela não sentia nenhum orgulho e que ele era meio que a vergonha da família, aos olhos dela, por conta disso, das amizades que ele tinha feito e do fato dele ter abandonado a família para morar na rua. E no capítulo 4, a gente vê o médico e como ele fica um pouco meio que sem jeito ao perceber que a filha é meio que anda bem arrumada, bem chique, já o pai se encontra num estado totalmente decadente, mora nas ruas e morto, e a filha está simplesmente nem aí. É isso que a gente pode notar no capítulo 3 e 4. Meu nome é Kailane e eu fiquei com o capítulo 5 e 6. Bom, no capítulo 5, a família entrega o corpo para uma funerária, tentando gastar o mínimo possível
e compram tudo novo, menos a cueca, porque é desnecessário. Em um almoço de família, enquanto todos comiam uma peixada, Wanda, Leonardo, o irmão de Quincas, Eduardo e a gordíssima tia Marocas encontravam uma solução para se livrar do incômodo da forma mais barata, rápida e discreta. Eles decidiram velá-lo na pocilga mesmo e diriam que ele morreu no interior, e só depois convidariam para a missa de sétimo dia. Já no capítulo 6, está às voltas com as soluções práticas à família para resolver o problema. Iriam velar o defunto só os 4 familiares, e assim iriam revezando-se em turnos. Quincas, lá estava, esquife, severo e nobre. E dizia: 2 velas enormes lançavam uma chama débil, pois a luz da baía entrava pela janela. Tanta luz do sol, tanta alegre claridade, pareceram a Wanda uma desconsideração para com a morte. Faziam as velas inúteis, tiravam-lhe o brilho augusto. Wanda, velando o pai, começava a restaurar o homem bom da infância. Nesse mesmo capítulo, capítulo 6, é visto que Quincas abandonou tudo e é citado. A verdade é que Joaquim só começara a contar em suas vidas quando, naquele dia absurdo, depois de ter taxado Leonardo de bestalhão, fitou a ela e a Otacília e soltou-lhes na cara, inesperadamente, jararacas, com a maior tranquilidade desse mundo, como se estivesse a realizar o menor e mais banal dos atos. Foi-se-lhe embora e não voltou. Quincas contava isso com 50 anos, perambulando pela felicidade durante 10 anos. No silêncio fúnebre, Wanda também ouvia o pai dizer jararaca. Ela empalideceu. A tia chega, o defunto alegra-se com a brisa do mar que entra e apaga as velas, sorrindo e aleijando-se melhor no caixão. O capítulo 7 está todo em volta com a tristeza causada em todos os miseráveis da cidade. Passamos a conhecer o Quincas Berro d'Água e o quanto era querido. Os amigos que estavam inconformados por ter morrido em terra, um homem que se dizia velho marinheiro, mesmo sem nunca ter sido, era uma herança que herdara de família, ele dizia. Seu corpo, por vontade, pertencia ao mar. Também neste capítulo somos informados do apelido Berro d'Água, agregado a Quincas, que foi o espanhol que o enganou e ofereceu água no lugar de cachaça. Ao perceber o engano, Quincas deu um berro fenomenal, água, chamando a atenção de meio mundo, sendo ouvido até no elevador de Lacerda. A partir de então, transformou-se em Quincas Berros d'Água. Todos sofriam com a morte de Quincas. O povo estava em luto. Começava a perceber a bondade do velho e bom malandro Quincas Berros d'Água. No capítulo 8, conhecemos os 4 melhores amigos de Quincas e suas características, sendo eles Curió, que tinha como ocupação fazer propaganda de lojas na Baixa do Sapateiro, à porta delas, vestido de fraque e com o rosto pintado. Negro Pastinha, com quase 2 metros de altura, de natural alegre e bonachão, mas com quem ninguém podia nas raras ocasiões de raiva, que ficava no Largo das 7 Portas, ajudando bicheiros conhecidos. Tinha Cabo Martim, mulato boa pinta, de mãos ágeis no baralho e no violão, com quem podia estar em 3 ou 4 lugares, ou dormindo na casa de Carmela, ou conversando na rampa do mercado, ou jogando na feira d'água dos meninos. Desde que dera baixa do exército, só se dedicava ao amor, à conversação e ao jogo. Tinha pé de vento que sem pouso certo, a não ser às quintas e aos domingos à tarde, quando brincava na roda de capoeira de Valdemar, na Estrada da Liberdade, caçador de sapos e ratos para vendê-los aos laboratórios de exames médicos e experiências científicas. Eu fiquei com os capítulos 9 e 10 do livro. Eu vou iniciar falando sobre o capítulo 9. O enredo do capítulo 9 se dá com a visita dos amigos e dos familiares ao corpo de Quincas. No caso, os familiares já estavam presentes no local,
só os amigos de Quincas que chegaram para ver o corpo. No caso, inicialmente tem Pé de Vento que ele chega e ele está muito empolgado para poder mostrar a Gia a Quincas. Só que ao se deparar com aquela imagem, acaba que ele fica um pouco envergonhado e guarda a Gia no bolso. Já Curió, ao olhar Quincas, ele pensa que aquilo tudo é um engano e que na verdade não é Quincas, é outra pessoa. Só que quando ele olha bem, que ele vê o sorriso de Quincas, ele vê que na verdade era o seu amigo que estava ali. E isso faz ele olhar aquela situação de uma forma diferente. De modo geral, os quatro amigos eles acabam se surpreendendo porque em nenhum momento antes eles viram Quincas tão limpo e tão bem vestido como naquela situação. Só que, de certo modo, eles também não se sentiram à vontade para se expressar e se comportar da maneira com a qual eles faziam normalmente por conta da presença da família de Quincas. Então, acabam que eles ficam muito reprimidos e muito incomodados com aquela situação. Curió, então, olha para eles com o olhar de quem recomenda que eles se retirem daquele local. Já Negro Pastinha, olhando para Quincas, ele vê Quincas sorrindo para ele e assim ele sorri de volta. E aquilo mostra como se, de certo modo, ainda existisse uma conexão e, tipo, eles nunca tivessem sido separados, como se nada tivesse mudado entre eles. No caso, Negro Pastinha e Quincas mantinham a sua conexão de sempre. Então acabou que todos tiveram aquele primeiro contato com Quincas e no fim eles se afastaram para o fundo do quarto. Então aquele quarto estava dividido em duas partes. Um lado estava a família de Joaquim Soares e do outro estavam os amigos de Quinco Berra d'Água. O que acabou criando um clima meio diferente, porque eram dois contextos totalmente diferentes, de dois grupos de pessoas totalmente diferentes, quando se dizia respeito à família de Joaquim Soares e aos amigos de Quinca Berros d'Água. Nesse contexto, Pé de Vento, ele ainda continuava querendo mostrar a Gia a Quincas, só que ele não sabia como reagir naquele cenário, não sabia como reagir diante da família. Já Wanda, ela olhava para eles com um olhar de desprezo, assim também como olhava para o seu pai, porque ela pensava que mesmo em toda aquela situação, mesmo com ele morto, ele ainda ia preferir aqueles, na visão dela, maltrapilhos do que a própria família. Então, o tempo foi passando, eles estavam ficando muito cansados já, e foi quando o Leonardo virou para sua família e disse que era melhor elas irem embora. Só que Wanda se recusou. E como eles já estavam muito cansados, Negro Pastinha acabou se sentando no chão e Pé de Vento começou a mexer nele como quem recomendava que ele se levantasse, como uma forma de respeito. Foi aí que Pé de Vento soltou a seguinte frase para Negro Pastinha. Ele falou que era para ele se levantar, porque quem estava ali era o paizinho deles, paizinho Quincas. Quando Pé de Vento falou isso, se referiu a Joaquim Soares como paizinho Quincas, Wanda, Leonardo e Eduardo reagiram a isso de uma forma muito negativa, porque, de certo modo, eles não se sentiam bem com esse contexto. A única pessoa que reagiu de forma diferente foi a tia Marocas. Ela acabou rindo daquilo tudo e, com ela rindo, acabou chamando a atenção de Negro Pastinha. Negro Pastinha, ele se encantou, de certo modo, por tia Marocas, porque para ele era o tipo de mulher da qual ele se atraía, da qual ele sentia atração. Então ele acabou olhando para Marocas com um olhar de desejo, de certo modo. E acabou descrevendo que se tivesse com ela em uma praia, faria muitas coisas e daí por diante. Já a Wanda, ela estava odiando todo aquele contexto. E quando Marocas e Pastinha começaram a interagir entre si, ela viu aquilo como uma falta de respeito a seu pai e acabou reivindicando e falando, pedindo respeito para eles. Então o tempo foi passando ainda mais, eles já estavam todos cansados, como eu mencionei anteriormente,
E Cabo Martim se ofereceu para ficar ali e tomando conta do caixão de Quincas, enquanto a família fosse trabalhar. Já Eduardo, ele olhou inicialmente para aquela situação como quem achava algo totalmente fora da realidade, porque eram pessoas que eles não conheciam. O corpo de Quincas ia ficar com alguém que não era da família, então ele não gostou muito daquele contexto. Só que aí ele passou a refletir. E nesse momento de reflexão, ele refletiu sobre o quanto ele já trabalhou, sobre o quanto ele lutou e o quanto seu irmão não fazia nada por ele, nem retribuía. Então, de certo modo, no fim de tudo, ele acabou olhando a sugestão de Cabo Martim como um certo ato de benevolência e como se ele merecesse aquilo, como se ele merecesse que Cabo Martim ficasse olhando o corpo para que ele pudesse ir para casa. E, por último, no final do capítulo, Pé de Vento também sentou, porque ele já estava muito cansado e começou a ficar com a Gia, tirou a Gia do bolso e ficou lá no chão também sentado junto com Negro Pastinha, porque eles já estavam muito cansados. É, Nesse contexto, Curió, que era muito religioso, perguntou sobre o padre e se iria ocorrer orações para o corpo de Quincas. Então Marocas respondeu que sim. No que Marocas respondeu, Wanda não ficou muito feliz por conta da resposta, que para ela a tia não deveria se referir àqueles maltrapilhos. Então o tempo passou, Marocas e Wanda foram embora. E o único desejo de Wanda era que no dia do enterro eles não fossem participar e que fosse só um momento da família. Já no capítulo 10, ele inicia quando batem as 10 horas da noite. Leonardo, ele desperta e vai comunicar a Eduardo que ele está indo para casa. Nisso, já tá todo mundo bem exausto, o Pé de Vento já tá com sua Gia, ele solta ela e deixa ela brincando. Eduardo, ele tá muito cansado e lembra da cama dele, lembra que talvez o irmão dele nem merecesse aquilo tudo que ele tá fazendo e tem um desejo de ir para casa. Assim, ele fala com os amigos de Quincas e diz que quer ir para casa e pergunta se eles podem ficar cuidando do corpo. Aí os amigos dizem que sim e Eduardo dá dinheiro para eles comprarem sanduíches. Só que acaba que eles acabam comprando bebidas e cigarros e acabam se divertindo no local. Negro Pastinha, esse tempo todo, ele passa dormindo. Os amigos ligam os cigarros e ele continua dormindo. Só quando eles abrem a garrafa de cachaça que ele acorda e já acorda contente por conta de deles terem comprado bebidas. Nisso, quando eles começam a fumar e a beber, eles já começam a se questionar sobre a forma como aquilo tudo estava acontecendo, como o velório estava acontecendo, e o fato de que Quincas não teve a menor assistência da família, que a família se tratava de um pessoal muito arrogante, e que eles tinham vestido Quincas de uma forma, de certo modo, bonita e elegante, mas não tinham dado ênfase para o local, não tinha uma cadeira, não tinha uma flor, não tinha nada que um velório normal tem. Com isso, eles acabaram modificando algumas coisas que estavam ali. Cúrio acabou iniciando umas orações, e nisso ainda foram mais a fundo, depois que eles começaram a beber, começaram a discutir também sobre Quitéria dos Olhos Arregalados. Nisso, o Negro Pastinha disse que era para eles pararem, porque era falta de respeito com o defunto, e realmente, de certo modo, Quincas ficava irritado com aquilo tudo. O tempo foi passando, eles foram bebendo, fumando e acabou que eles chegaram à conclusão de que aquelas roupas não eram necessárias estar com Quincas, que ele estaria estragando as roupas pelo fato de que ele seria enterrado e não teria utilidade depois. Então eles despiram Quincas, pegaram as roupas úteis para eles e vestiram Quincas com as roupas antigas. O tempo foi passando e continuaram aquela discussão sobre Quitéria, Quincas e sobre o modo com o qual o velório estava acontecendo. Foi ficando mais tarde ainda e as velas do local foram se apagando. E assim eles também colocaram para o defunto beber, colocaram um cigarro na boca dele.
E quanto o tempo foi passando, foi ficando mais tarde, as velas se apagaram. Eles lembraram de um amigo deles em comum, lembraram das moquecas que esse amigo ia fazer e decidiram ir para o local. Só que eles lembraram que prometeram para Eduardo que não deixariam Quincas sozinho. Então, quando eles foram comer as moquecas, eles acabaram que levaram Quincas com ele. Meu nome é Jessiane e vou falar sobre os capítulos 11 e 12 do livro. O capítulo 11 narra o momento em que os amigos de Quincas andam com o corpo de Quincas pela rua, fazendo parecer que ele está vivo. Para eles, isso é uma grande piada, e eles ficam dizendo que Quincas está comemorando o aniversário dele e que tudo não passou de brincadeira. Eles acabam se encontrando com Quitéria e suas amigas, e eles fazem Quitéria acreditar que, na verdade, Quincas esteve o tempo todo vivo e que foi só uma brincadeira deles. Eles fazem a cidade começar a acreditar que Quincas está vivo e todo mundo fica comemorando. E assim, a narrativa diz que a cidade vai tomando vida de novo. Então, eles decidem ir para a peixada do mestre Mariano. E aí, eles decidem ir para um barco, né? Já que Quincas sempre se dizia marinheiro. E aí, a narrativa mostra o começo de um grande temporal. E aí, eles dizem, né, na verdade, que o corpo acaba caindo. E eles dizem que, na verdade, Quincas quis morrer do jeito dele. Então, é por isso que no começo o narrador fala que há uns certos buracos em relação à real morte de Quincas. E aí, enquanto uns dizem que ele realmente morreu no mar e quis morrer lá, do jeito dele, a família diz que Quincas já estava morto. Então, não se sabe, ninguém sabe ao certo como realmente Quincas morreu. E aí, o livro acaba, no final, se explicando o nome, né, que é A Morte e a Morte, de Quincas Berro d'Água, que no caso é a primeira morte, morte verdadeira, na verdade a segunda morte, né, porque disse que ele morreu primeiro moralmente, e a segunda morte, né, que é a morte verdadeira, e a terceira morte, que é a morte devido à brincadeira dos amigos dele.